Na semana passada, eu falei sobre o povo antes de entrar no Egito. Hoje, eu vou falar sobre o Êxodo, mas numa outra perspectiva. O povo depois que saiu do Egito. Para quando o pastor Pedro voltar, ele continuar direitinho o que tem tratado com os irmãos. Então, a ideia de hoje e do encontro passado é de dar algumas ferramentas, alguns olhares, alguns conceitos, para que nós possamos pensar o povo de Deus e pensar a igreja antes e depois do Êxodo, tá bom? Então, essa é a ideia. E hoje eu quero ler um texto que está não no livro de Êxodo, mas no livro de Números, que vai ser também uma oportunidade na mensagem da noite, que nós estamos trabalhando no livro de Judas, de mencionar também alguma coisa que tem a ver com esse texto. Então, eu vou ligar hoje Êxodo, Judas, Números e o tema que nós estamos trabalhando aqui na igreja, tá bom? Então, nós vamos ler Números, capítulo 20, texto muito conhecido, os versos 1 a 13, que fala de um momento em que Israel, em que especialmente Moisés e Arão desobedecem uma ordem de Deus, conhecido como as águas de Meribá, palavra que significa contenda, Meribá. Então nós vamos ler Números, capítulo 20, os versos de 1 a 13. Amém? Números, capítulo 20, os versos 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Números, capítulo 20, verso 1. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou até o deserto de Zim e ficou em Cádiz. E ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Verso 5. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar horrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: pegue a vara, e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara, que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que o Senhor aplique nos nossos corações e nos fale nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Uma frase de um dos, talvez, mais importantes educadores norte-americanos, John Dewey, ele disse uma vez que a virtude mais útil do mundo é a paciência. E o tema que eu trouxe para os irmãos hoje é paciência no deserto. Um dos grandes problemas do nosso mundo contemporâneo é a falta de paciência. Talvez você seja uma dessas pessoas que tem falta de paciência. Mas na compreensão hebraica, a paciência, ela tem um sentido de controle da ira, ela tem um sentido de suportar o tempo de espera, de permanecer confiante em Deus.
Um lindo texto que lemos, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Mas, pensando na gramática hebraica, nós poderíamos traduzir esse verso assim: esperando, esperei pelo Senhor. Esperando, esperei pelo Senhor. Uma outra concepção de paciência é a concepção ética, filosofia de Aristóteles, especialmente numa obra dele muito importante até hoje, chamada Ética a Nicômaco, que era seu pai. Ele escreve um livro e dedica ao pai. E para esse grande pensador, que foi Aristóteles, a paciência ela era uma virtude ética que tinha a ver com o autocontrole, com a fortaleza. Era uma capacidade racional, então ser racional depende de mim, do meu esforço, para eu controlar, para eu suportar, sem perder o controle de mim mesmo. É uma espécie de força disciplinada para esperar. Então, eticamente falando, se a gente for pensar pela filosofia, em especial de Aristóteles, a paciência, essa virtude que ele coloca, juntamente com, talvez com a mansidão, bem próximo da pessoa longânime, é um esforço seu diante de uma situação difícil, de uma situação limite, você controlar a sua raiva. Tem um irmão muito querido meu, lá da PIB-BH, motorista de Kombi, muitos anos, e ele me disse assim: pastor, Deus está abençoando a minha vida. Eu falei: irmão, porque antes eu descia da minha Kombi, batia se precisasse, eu melhorei. Eu falei: por quê? Porque agora eu xingo só dentro da minha Kombi, eu não saio, eu estou com... irmãos, para quem conheceu aquele irmão, para quem conhece ele, amigo nosso, sabe que aquilo ali foi um grande passo na vida dele. Então, eticamente falando, seria mais ou menos nesse caminho. Mas como fruto do Espírito, a paciência, ela aponta para uma espera que não é qualquer espera, é uma espera sobrenatural, que primeiro passa pela graça de Deus. É um ânimo longânime, é a pessoa que tem um ânimo longo. É uma pessoa que suporta, mas sem perder o amor. É diferente, só de uma compreensão ética. Então, nós precisamos considerar também, já falei da paciência, agora falo do deserto, que na experiência bíblica, na espiritualidade bíblica, o deserto é o lugar de se encontrar com Deus. E Deus ele se revela para o seu povo e para a igreja em lugares muito inusitados. Na cruz, no deserto, na dor, nas trevas luminosas, como eu expliquei para os irmãos, quando nós abrimos aqui a leitura de Êxodo. Eu trouxe para os irmãos aqui um texto da patrística, medieval, a vida de Moisés, lá do Gregório de Nissa, foi um grande pensador, e Deus nos leva ao deserto. Tem até um hino assim, né? Ele nos leva ao deserto para falar de amor. Mas deserto, irmãos, também é lugar de prova, é lugar de experiências profundas. Então, na Escritura, é uma metáfora também do lugar que Deus quer falar conosco. Jesus foi tentado pelo diabo onde? E ele foi levado para ser tentado pelo diabo no deserto. Lá também, Deus tratou com o povo de Israel e falou com muitas pessoas. Então, nessa série de reflexões do livro de Êxodo, eu disse que semana passada nós falamos do povo antes de entrar no Egito, que foi a narrativa de José, os 10 últimos capítulos de Gênesis, e hoje eu quero falar do deserto como esse lugar de peregrinação. E aqui vamos lembrar que o caminho do peregrino, ele é um caminho também que ele quer encontrar com Deus. Esses aprendizados são muito importantes. Então, eu queria trazer pelo menos aqui 3 aprendizados sobre a paciência no deserto, nessa nossa peregrinação, para nos ajudar a pensar a nossa vida e a igreja no nosso tempo contemporâneo, ok? Em primeiro lugar, a gente precisa de pensar o deserto como um lugar de peregrinação. Como um lugar de peregrinação. É conhecido da literatura cristã um conjunto de pessoas que se afastavam das comunidades e iam para os desertos, ficaram conhecidos como padres do deserto.
Então, eram homens que entregavam, e mulheres que entregavam sua vida e dedicação a Deus, negavam tudo desse mundo. Quer ver um exemplo disso? João Batista. Lembra do João Batista, que vivia no deserto, comia mel silvestre, vestia... o estilo de João Batista. Mas na tradição cristã, alguns, e um deles, um tal de Moisés também, Abba Moisés, pai Moisés, que era o nome dele, ele criou uma frase, mais ou menos assim, que a paciência nasce quando você permanece onde gostaria de sair imediatamente. Que a paciência você precisa de exercer, é mesmo momento de prova, é mesmo momento de luta, é mesmo momento de dificuldade. Deus não te coloca numa situação legal para você exercer paciência. Deus te coloca num lugar para você perder paciência, para aí você poder exercê-la, entende? Quando você ora e pede para Deus assim, aumenta a minha fé em ti, sabe o que ele faz? Ele te coloca numa situação de impaciência, para você ser paciente. Nós temos aprendido que a peregrinação é uma caminhada rumo àquilo que é santo, que é sagrado, rumo a Deus. E nessa caminhada, como nós temos aprendido aqui, nós encontramos em muitas situações propostas muito fáceis, atalhos, mas que atrapalham a nossa caminhada. Nem todo atalho nos leva com tanta segurança para o lugar que nós precisamos. Quem se propõe a um caminho de peregrinação, quer chegar em algum lugar, mas há uma consciência também, nesses peregrinos, de que a caminhada é longa, de que haverá pressões, de que haverá vontade de desistir, e em algum momento, um peregrino pode perder a paciência. Em algum momento, o peregrino pode perder a paciência. E quando a gente perde a paciência, como que nós lidamos com as situações? Se a peregrinação em si já é um desafio, imagine uma peregrinação no deserto. Essa é a situação do povo de Israel. Nós somos tornados uma voz que clama no deserto, para lembrar João Batista, quando Deus nos conduz a esse aprendizado. O que é uma voz que clama no deserto? Você está no deserto, não tem eco, não tem vida. É como se ninguém estivesse te vendo por ali. No deserto, a água é escassa, falta horizontes, a sequidão e o calor extenuantes, eles cansam, e isso faz do deserto um lugar de você depender apenas de Deus. Então, o livro de Números, ele narra como o povo de Israel deveria se organizar, de maneira cultural, de maneira ética, mas de maneira espiritual também, enquanto seguia a sua peregrinação, que não era para o deserto, era para a terra prometida, que Deus prometeu para Abraão, Isaac, Jacó, né, e José entra lá no Egito, ficam anos no Egito, agora saem do Egito. Então, a conquista deles até então era ter saído do Egito. Estavam numa caminhada para a terra prometida. Olha como começa o livro de Números, capítulo 1, verso 1. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, segundo ano. Então, eles saíram do Egito, estão 2 anos agora no deserto. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. O deserto do Sinai, ele fica entre a África e a Ásia, lugar de montanhas rochosas, vales secos, poucos pontos de água, calor forte durante o dia e frio durante a noite. Deserto. Por isso que de manhã o Senhor ele aparecia, né, uma das manifestações de Deus. Era uma nuvem que guiava o povo, e nuvem também dá sombra, né, gente? E à noite era uma coluna de fogo que aquece. Isso é bonito. O local onde se passa a narrativa de Números 20 é num deserto chamado de Cádiz Barneia. Uma região conhecida porque ela era um tipo de um oásis. O que é um oásis quando você está no deserto? Né? Você vai olhando assim, tem uns lugarzinhos que tem umas graminhas, que tem
né, que tem um pouquinho de água. Então, esse lugar era um ótimo lugar para se acampar. Situava-se cerca a mais ou menos 330 quilômetros do Sinai, só para os irmãos entenderem. E Deuteronômio 1:2 fala que esse povo caminhou nessa trajetória, né, do Sinai a Cádiz Barneia, por 11 dias, sendo que são 330 quilômetros, o povo caminhou mais ou menos 30 quilômetros por dia. Daqui a Betim, mais ou menos. Então, pensa, 11 dias, caminhando daqui a Betim, mais ou menos, num calor extenuante, claro que com a graça de Deus, que era a sombra, que com o calor de Deus, à noite, e aí esse povo começa a fazer o quê? Murmurar. Você ficaria feliz numa situação dessa? Essa falta, o problema surge dessa falta de paciência, mas não era só do povo de Deus, não era só do povo de Israel, era também de seus líderes. Agora imagina, aquela multidão de pessoas, tinha homem, mulher, criança, velho, jovem, mas tinha também animal. Imagina, animal fazendo barulho, criança correndo para todo quanto é lado. Imagina você está lá, vem cá meu filho, não corre para lá não. O povo com fome, o povo cansado, claro que tinha o maná, mas o povo começa a ficar cansado, começa a murmurar, e aí chega o momento de dizer assim, Moisés, por que você nos trouxe para cá? Ah, se nós estivéssemos no Egito, lá tem romã, tem figo, tem cebola, tem água, tem descanso. 2 anos eles esqueceram de toda a servidão no Egito. De vez em quando nós precisamos dessa memória, de lembrar de onde nós saímos e para onde nós vamos. Para isso servem as peregrinações, para repensar o nosso caminho. Então, nós temos alguns desafios aqui no deserto para a gente poder pensar. Primeiramente, tenha atenção ao que o Senhor fala com você. Tenha atenção ao que o Senhor fala para você. Olha o verso 7 a 8, do capítulo 20 de Números. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara, ajunta a congregação, tu e teu irmão Abraão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás a água da rocha, e darás de beber à congregação e aos animais. No texto bíblico, Deus orienta Moisés de maneira clara. O que ele deveria fazer? Olha os verbos. Ele tinha que pegar a vara, reunir a comunidade. Era simples. Moisés, você vai pegar a vara, que era a autoridade. Vara e cajado são coisas diferentes. O cajado conduz, a tua vara e teu cajado em consolo. O cajado conduz. A vara era para um pastor, era para desviar dos animais. Vem um lobo, vem, sei lá, outro bicho lá, a vara não era para bater na pobre da ovelha. A vara tem um outro sentido. Então está lá Moisés, pega a vara, você vai pegar a sua vara, mas você vai falar a rocha. Sai a água daí, e a água vai brotar. E nós sabemos que nesses desertos, especialmente dos oásis, não só os lençóis freáticos, mas é como se fosse uma espécie de aquífero, pelo que eu entendi, entre as rochas ali. Então Deus ia fazer um milagre, ia mostrar para o povo o poder dele, e o jeito de Deus, irmãos, lidar as coisas é muito perfeito. Fale, é a palavra. Como que Deus cria o mundo? E disse Deus. Lembra daquele texto do Novo Testamento? Chega o centurião, Senhor, minha filha está doente, manda uma palavra. Meu servo, né, está doente, manda uma palavra. Não precisa de ir, eu estou acostumado a dar comandos. Mande uma palavra. Aí chega o religioso, não, Senhor, a palavra não serve não, vai à minha casa. A palavra de Deus, ela tem poder, a fala de Deus, ela tem poder. A vara significava a autoridade, mas a resposta viria da palavra e da confiança. Mas a paciência de Moisés estava sendo testada. E muitas vezes acontece conosco, nos momentos de pressão. Nós nos cedemos à perda dessa longânime vida e nós deixamos de ouvir claramente a voz de Deus, porque nós não paramos, refletimos e deixamos que Deus fale no nosso coração. Gente, no momento da impaciência, a gente tem que parar um pouquinho.
Dá uma respirada. Fizeram uma pesquisa na China e descobriram que os estudantes que respiram antes de fazer as provas tinham um rendimento de 30% maior nas avaliações. Porque quando você chega, o aluno chega, pega aquela prova lá, a prova de física. Aí ele está assim, nossa, né, Vilminha? Aquela fórmula lá, aí ele olha assim, aí o outro chega, prova de física, eu estudei. Espera aí, vou fazer. É diferente. Entendeu? Às vezes você está nervoso na sua casa, nervoso demais, aí você tem que dar uma paradinha no meio daquele nervo todo e... Espera aí, deixa eu voltar aqui para a minha vida. A gente chama isso também de solitude. Estudamos isso num dos acampamentos da igreja, que eu não estava presente, daquele livro do Robert Foster, né, mas eu ouvi dizer desse acampamento. Mas a solitude é uma dessas disciplinas espirituais que você para um pouquinho para refletir no que você vai falar, no que você vai fazer, antes de lançar uma palavra, antes de ter uma ação. Só, irmãos, que nós estamos tão apressados, desorientados, esse mundo que deixa a gente louco, que quando a gente pensa nisso, já foi. Moisés também, era gente, amigo de Deus, ele viu Deus face a face, mas Deus foi duro com ele. Deus foi duro com ele. Quando nós somos impacientes, nós perdemos a sensibilidade. Então, presta atenção no que Deus está te falando. O que tem tirado a sua paciência? Você tem apresentado isso para Deus? Se não, apresenta. Quando aparecer a impaciência, apresenta diante de Deus. Se você tiver com dificuldade até de apresentar diante de Deus sua impaciência, fique em silêncio. Espera um pouquinho. Dá uma respirada. Essas coisas fazem diferença na vida da gente. Em segundo lugar, além de ter atenção ao que o Senhor está falando, tenha sabedoria quando a sua fé for testada. Olha os versos 9 a 11. Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação, fizeram igualzinho o Senhor falou. Mas qual que era a orientação de Deus? Falai a rocha. Era para falar para quem? A rocha, não é? Moisés chega lá e diz assim: ouve agora, rebeldes. Não era para ele falar para a rocha. Rebeldes. Aí ele diz assim: porventura tiraremos água dessa rocha para vós outros? E ele levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes ainda. E saiu água e deu de beber à congregação, seus animais. Moisés estava emocionalmente desgastado. Ele estava precisando de um psicólogo. É assim que a gente fala hoje, né? Ele havia suportado as reclamações daquele povo, teimoso, porque disse que esse povo era teimoso por muito tempo. Você trabalha com gente teimosa? Você lidera gente teimosa? Você é uma pessoa teimosa? Porque falar do outro é muito fácil, né? Pensa só. Havia reclamado, cansado, irritado, perdeu a paciência, em vez de falar a rocha, ele diz assim: seus rebeldes, porventura teremos que fazer sair água dessa rocha. Aí ficou parecendo que era com ele, não com Deus. Entende? Que Deus ele faz do jeito dele, e às vezes o que Deus pede para a gente fazer para o outro é dar uma palavra simples, suave. Imagina Moisés chegando lá, olha aquela rocha lá, povo de Israel, Deus vai fazer mais uma maravilha para vocês, vocês terão água. Beberam a água. Deus ordena uma palavra, uma comunicação verbal, uma fala de autoridade. Palavra hebraica, davar, palavra, a palavra. E Moisés, ele troca a palavra eficaz pela força, pelo golpe, pelo espancamento. Ele espanca aquela pedra. O verbo hebraico aqui não é uma batidinha, não é uma batidinha, não. Tem quando você está nervoso, assim, em casa, e pega
Esse negócio acontece muito com o filho, né? Os pais de hoje não fazem isso, mas a minha mãe, ela tinha... Aí, quando eu penso em Moisés, eu lembro da vara da minha mãe, quando ela ia corrigir a gente, né? Vem cá, menina, pegava a vara, cortava, despelava ela na frente da gente, né? Vocês lembram disso? Lembra? Despelava. Vem cá, menina. Duas já estava ótimo, né? Hoje mudou um pouquinho hoje. Hoje está mais pela fala, né? Se bem que de vez em quando ainda funciona esse método bíblico, mas Moisés foi enfurecido, ele pega aquela vara e seus rebeldes, vocês vão ver agora, toma essa água, gente, aproveita, toma água e morre depois. Ele estava enfurecido, gente. Irmãos, nós também somos pessoas assim. Você já ficou enfurecido pelo seu trabalho alguma vez? Você já ficou enfurecido com uma coisa, pegou aquilo, jogou fora, assim, acabou com aquilo, chutou? A gente fica sem paciência. Perdemos de horizonte essa ideia longânime da nossa vida. E parece que tem dia que é pior do que outro. Trânsito, gente. Olha o trânsito. Aprender a visão longânime no trânsito é a coisa mais fácil do mundo. É só uma pessoa não dar seta que você já começa a fazer isso. E às vezes é só esperar um pouquinho, sabe? Falta na gente também, independente do seu temperamento, falta na gente esperando em Deus. E nesse momento que Moisés faz isso, Deus ele faz uma repreensão à liderança. Veja bem, ele não faz isso ao povo. É claro que o povo também sofre, mas ele repreende os líderes, Moisés e Arão, e diz assim, verso 12 do capítulo 20: como vocês não confiaram em mim, que era para falar, para honrar a minha santidade, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra. A lição espiritual a ser aprendida foi que o problema principal não era o ato de bater ou ferir a rocha, mas de colocar a dependência de Deus em segundo plano. Precisamos aprender a esperar, irmãos, a esperar no Senhor. E eu termino aqui dizendo que nós precisamos então aprender a esperar mais, a esperar esperando. Os versos 6 a 8. Que nós já falamos, né, sobre quando a glória do Senhor aparece a eles, né, quando eles falam a rocha e tudo. Moisés, ele começou corretamente, ele buscou o Senhor, mas a falha dele foi não ter esperado até o fim, porque esperar em Deus exige confiança. Quando você espera eticamente de alguém, é porque você confia que aquela pessoa vai honrar o compromisso que fez com você, vai honrar a palavra que fez, que te deu, né, vai honrar as promessas que fez a você. Mas isso, nos relacionamentos, não significa que honrar as promessas, que seja o tempo todo com muita paciência, porque tem hora que a gente perde mesmo. A paciência, ela não nasce apenas da nossa força de vontade, ela pode até nascer da nossa força de vontade, mas ela nasce também da presença de Deus em nós. O mais difícil de esperar em Deus é quando nós estamos com pressa e Deus não. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que Deus não se atrasa. Nós é que não sabemos esperar. Nenhuma promessa que Deus fez a cada um de nós vai deixar de ser cumprida. Só que nós não sabemos esperar. Também não sei não, tá, irmãos? Também não sei não. Pastor também tem dificuldade de esperar. Dia desse, lá em casa, a gente estava comentando umas coisas lá, preocupados lá, aí o Gabriel vira para a gente e fala assim: ô papai, eu orei, Gabriel, e Deus falou comigo. Aí falou o quê? Falou assim, assim, assim. Então você faz o seguinte: para de ficar procurando e espera. Espera.
Aí nós falamos assim, ô Gabriel, mas ele falou que é para esperar até quando? Que vai que, né? Aí falou assim, sei não, papai. Só falou que é para esperar. Você lembra disso, amor? Aí a Maiana olhou para mim e falou assim, toma. Pastor, vai, crente. O louvor do Senhor está na boca das crianças. E às vezes espera muito. Então Moisés esperou 2 anos antes disso acontecer. O povo ficou 40 anos rodeando. Arão não entrou na terra, nem Moisés entrou na terra. E Deus fez assim: levou Arão para o monte, levou Moisés para o monte no tempo oportuno. Especialmente Moisés levou ele e falou assim: está vendo? Essa é a terra prometida. Só que daqui você não vai descer mais. Daqui você vai subir. Vou te levar. Gente. E termina assim: Deus foi e Abraão foi um profeta que falou com Deus face a face, e Deus levou, e até então não acharam o seu corpo. Diz assim o texto. Aí depois Josué, que era o segundo na linha de ação, comanda. Mas olha só, a gente tem que entender com esse texto, e é algo que hoje à noite vamos tratar um pouco no Judas capítulo 5, que Deus, ele disciplina o seu povo. Mas até a disciplina de Deus é puro amor. Ele leva Arão para o monte e fala para Moisés assim: vão subir vocês dois, só que lá em cima está chegando o tempo de Arão, vou levá-lo. Deus levou pessoalmente, sei lá como, mas levou. E Moisés, ele fala para Moisés que vai levar, mostra a terra primeiro e diz: você não vai entrar, nem seu irmão, porque aquele dia lá, nas águas de Meribá, vocês não honraram a minha santidade. Aí, irmãos, quando eu leio um texto desse, e quando eu leio no apóstolo Paulo dizendo assim, que Deus não poupou seu próprio filho quanto a nós, aí eu quero dizer para os irmãos que essa peregrinação para as coisas de Deus, isso é sério. Se Deus mandou você falar uma coisa, fala, mas do jeitinho que Ele mandou. Não muda. Se Deus te deu um ministério, cumpre. Se Deus te deu uma palavra, cumpre. Então, essa peregrinação, já estou terminando, irmãos, me alonguei um pouquinho, que eu me empolguei, mas estou terminando já, que essa peregrinação pelo deserto, ela se tornou em murmuração. E Moisés respondeu à murmuração do povo com um tipo de murmuração interna. Ele deixou-se contaminar pelo que estava acontecendo. E há um precioso ensinamento aqui para lideranças, que nós assumimos, sejam elas em casa, na igreja, no mundo corporativo, enfim. Muito mais do que autocontrole, nós precisamos ser pessoas longânimes, pessoas de longo ânimo. É preciso parar para pensar, irmãos. Tem decisão que você não pode tomar de uma hora para outra, no calor das emoções, da chateação. Então, quem me conhece sabe que, quando alguém me pede para decidir uma coisa, eu tenho que dizer assim: eu preciso pensar. E o meu filho fala assim: papai, você pensa demais, você demora, mas é assim mesmo, porque o longânime tem que pensar um pouquinho mais. E aí a gente, às vezes, pensa em ficar irado, e aí, quando você toma a decisão, já passou o momento da ira, e você não fica irado, entendeu? Essa é a lógica de quem vive assim. Mas talvez você não seja como eu. Talvez você seja o que as pessoas chamam de estupim curto. Certo? Não tem problema. Deus também conserta. Os filhos de Israel contenderam, mas a bondade de Deus foi longânime o tempo inteiro, porque Deus mostrou a santidade dele mesmo com o mensageiro que o desonrou. Então, a questão não é você, é a mensagem de Deus. E Deus fez que a sua santidade fosse cumprida. O povo bebeu a água, os animais beberam a água, Moisés bebeu daquela água, ficou chamado aquele lugar como Meribá, que significa contenda, porque ali os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, mas tinha um líder que passou um pouquinho dos limites. Você é líder na sua casa, na igreja, nos seus negócios, no seu trabalho.
Eu queria encerrar, irmãos, dizendo que, como ensina o apóstolo da graça e o apóstolo do amor, João, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa rocha aqui, que jorrou na narrativa de Números, ela aponta para um outro tipo de rocha, que é Cristo. E isso não é coisa da minha cabeça, não. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 10, verso 1, porque não quero que ignoreis que os nossos pais, Moisés, estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e essa rocha é Cristo. O chamado de Cristo para todos nós é que, mesmo peregrinando pelo deserto, mesmo que os nossos corações sejam contenciosos, mesmo que nos falte um longo ânimo, que o Cristo de Deus nos oferece uma fonte de águas vivas, e uma água que vem da fonte que jorra do trono de Deus, que nos alimenta, que nos sacia, mas que nos causa mais sede, a sede por Ele. Beber da água que Cristo oferece fará fluir paciência e longo ânimo em nossa vida, no lugar de contenda. E peregrinos têm sede, e quem tem sede tem pressa, e que nós então possamos beber da fonte da água viva, da rocha eterna, do Filho de Deus, e que nos momentos das nossas murmurações nós possamos lembrar disso. Precisamos ser pessoas de longo ânimo, tenhamos paciência no deserto, que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar para encerrar o nosso encontro, e depois a gente tem um almoço. Tem água lá, da rocha, daquela rocha. Se faltar água, você fala para a gente orar para Deus, pedir. Mas vamos orar. Eu queria, nesse momento, orar, mas eu não poderia deixar de fazer um desafio para você, nessa manhã, de dizer o seguinte: talvez te falta isso. Talvez você chegou aqui atribulado nessa manhã, sem paciência nenhuma. Talvez você está sem paciência na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, com você mesmo. Você olha para o espelho e já começa a ficar impaciente, já começa a brigar com você mesmo no espelho. De tão impaciente, impaciência no trabalho, impaciência com a velhice, impaciência com a juventude, impaciência. Tem dia que a gente levanta assim, atribulado. Convite do Senhor para nós hoje é para que nós possamos ser pessoas de longo ânimo. E para isso a gente tem que parar um pouquinho. O pastor Pedro falou uma vez, é verdade: deixa um pouco o seu celular e ora. Deixa aquilo que te atrapalha, busca, pede para Deus. Não precisa você ficar o dia inteiro orando, não, mas você tem que parar um momentinho na sua vida, se colocar diante de Deus, que seja do tempo mais curto ao tempo mais longo, mas de falar assim: Senhor, eu sou contencioso mesmo, meu coração contencioso, em pecado me concebeu minha mãe, mas me ajuda a ser uma pessoa de longo ânimo, Senhor. Nessa manhã nós estamos aqui nos colocando diante da Tua santa presença, nós estamos nos colocando diante da rocha, a qual nós firmamos os nossos passos, a rocha que nós bebemos da fonte de águas vivas, que é o Senhor, e pedimos que o Senhor nessa manhã mate a nossa sede, mas ao mesmo tempo também nos dê sede de Ti. Enquanto igreja, nós queremos confessar também a nossa postura muitas vezes contenciosa, Senhor, de contenda com o teu irmão, contenda com coisas que acontecem na igreja, enfim, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração e sabe que, como a comunidade de Israel, também nós somos pessoas obstinadas, contenciosas, mas nós queremos primeiramente pedir perdão, Senhor, por isso.
E queremos pedir que o Senhor coloque no coração de cada um de nós também a obediência, Senhor, porque quem tem sede tem pressa, e nós, enquanto peregrinos, nós temos pressa em ouvir ao Senhor, em encontrar com o Senhor. Então, Senhor, tira de nós aquela pressa do dia a dia, da pressão, e coloca em nós um outro tipo de pressa, que é o encontro com o Senhor, que possamos nos encontrar mais com o Senhor na nossa vida, que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, nos chamar mais também, nos trazer, Senhor, para sempre a Tua presença. E nessa manhã, oro em favor de todos que têm essa falta de paciência, que estão passando por algum deserto, que o Senhor possa consolar esses corações, e que nós possamos, Senhor, juntos, beber da água viva. Que o Senhor assim nos abençoe, e que a graça do Senhor, nosso Deus, que o amor de Cristo, que a consolação do Espírito seja conosco hoje e sempre. Amém.